Boa tarde a todos, quase boa noite. Eu quero inicialmente agradecer o convite, João Lucas, do Hugo, professor Luiz, meu professor orientador no pós-doutorado, e manifestar a minha alegria de poder participar desse momento com todos vocês. Eu acho interessante, nesse primeiro momento da minha fala, é, onde vou abordar sobre políticas públicas inovadoras, oportunidades e desafios do setor solar fotovoltaico, manifestar para vocês a minha alegria de poder participar desta equipe do projeto Campo Sustentável, principalmente porque o meu lugar de fala, a minha área de formação primeira é na educação, né? Eu sou pedagoga de formação, com mestrado na área de políticas públicas, sempre discutindo a relação da educação com o contexto social, e há alguns anos eu comecei a estudar as questões que envolvem a sustentabilidade econômica, social e ambiental, transgredindo um pouco para além do espaço formal da educação. E aí tive a oportunidade de me aproximar de uma pauta muito importante, que é a questão das energias renováveis, e na minha tese de doutorado eu fiz uma proposta, né, uma proposição de elaboração, de formulação de uma política pública para a gestão de energias renováveis. Isso foi implantado no estado de Goiás, e de lá para cá eu venho desenvolvendo trabalhos nessa linha de educação energética, políticas públicas, e tive a grata felicidade de chegar aqui em Campinas, né, na Unicamp, para trabalhar também no projeto Campus Sustentável, e, sobretudo, num projeto de sistema de energia elétrica, o projeto MEG, na construção de redes autônomas, né, e onde eu faço um trabalho voltado para a gestão do conhecimento. Então, a minha formação e o meu lugar de fala é parte do princípio que a educação ela não pode ser uma propriedade exclusiva da escola formal para os bancos escolares, mas um espaço de diálogo e de interlocução com os outros saberes científico, técnico, tecnológico, e que nos possibilita trabalhar com os temas mais emergentes da sociedade. Por isso, eu trago aqui dois tópicos básicos, né, para compartilhar esse momento com vocês, uma breve reflexão sobre as oportunidades e desafios do setor solar fotovoltaico, e tomei a liberdade nos riscos que temos quando fazemos os nossos recortes para esse tipo de fala, tomei a liberdade de trazer uma apresentação, ainda que recortada também, do programa Goiás Solar. Porque qual é a minha sugestão, né, de contribuição para esse momento? Considerando que o tempo de fala é curto e não dá para fundamentar teoricamente muitas questões que envolvem os conceitos, metodologias e práticas de políticas públicas, eu preferi, então, trazer um exemplo de política pública que foi concebida, implantada, onde foi feita uma governança com resultados factíveis. E eu quero agradecer ao Bruno, que me antecedeu, porque a fala dele foi muito legal, assim como a de todos vocês, que eu tive a oportunidade de ir acompanhando no decorrer da tarde, e me ajudou muito a chegar nesse momento aqui, para a minha fala. A fala do Bruno, ela traz informações muito importantes que contextualizam aquilo que eu posso até acelerar um pouco na minha apresentação e dedicar um pouco mais à questão do estudo de caso. Mas nós temos uma realidade no nosso país que requer uma atenção, eu diria até que redobrada, para os aspectos que envolvem as formulações de políticas públicas para o setor das energias renováveis, sobretudo a fonte solar fotovoltaica. Então, é fundamental apresentar que esses desafios e estas oportunidades para a formulação e a execução de políticas públicas, nós vamos encontrar no marco regulatório brasileiro, nós vamos encontrar nesse apanhado geral que a própria resolução 482 apresenta como que essas modalidades podem ser implantadas. Nós vamos identificar nas linhas de financiamentos que estão disponíveis, nos projetos de formação e qualificação profissional, várias evidências de como é possível empreender uma política pública inovadora para o setor solar fotovoltaico no Brasil. Contudo, nós ainda temos a confirmação
do quanto a população brasileira, e aí eu não estou falando só da população de baixa renda, das comunidades isoladas, a população no geral ainda requer um processo educativo para a pauta, né? Então, os meus estudos sobre a gestão do conhecimento interdisciplinar nessa interface dos saberes científicos e metodológicos que envolvem esse ambiente do setor solar fotovoltaico tem evidenciado o quanto a população brasileira, de um modo geral, precisa participar desse debate e, sobretudo, ser sensibilizada e num processo educativo para compreender o que é, como, por quê, quais as vantagens, quais as desvantagens. E a exposição do Bruno, ela foi muito clara nesse sentido, né? Um processo educativo, informativo bem amplo. E aí eu pergunto, como participar da geração e uso da fonte mais democrática de energia no mundo? Né? Como que nós, pessoa física, consumidores cativos da classe residencial ou comercial, se somos algum estabelecimento que requer uma quantidade maior de energia para operacionalizar os seus negócios, como que nós podemos participar disso? E esse processo educativo, ele precisa ser acelerado. E nos meus estudos também eu tenho apontado que precisamos de políticas públicas inovadoras, disruptivas, que saia do campo das ideias e que vá para as experimentações para que estas informações cheguem na ponta. A pauta de hoje, ela foi e é muito importante quando ela transita do técnico, das relações de mercado, e agora eu tendo a oportunidade de refletir um pouco com vocês sobre como reunir todas essas variáveis e assegurar que as cidades inteligentes possam se apropriar desses saberes técnicos, tecnológicos, mercadológicos e fazer uso dessa tecnologia de uma forma lícita, possível, como hoje nós já temos várias linhas de financiamentos no Brasil que possibilitam o cidadão comum ter acesso e conseguir operacionalizar o seu sistema, por mais simples que ele seja, na sua residência. Contudo, falta informação. E essas informações, elas podem ser trabalhadas, elas podem ser construídas de forma sistematizada a partir de políticas públicas que privilegiem nos seus eixos estruturantes os principais drives de desenvolvimento para o segmento, né, para a cadeia solar fotovoltaica. Então, nós temos no nosso país um crescimento dos investimentos em fontes renováveis, e isso foi motivo em países desenvolvidos pela necessidade de diminuir a emissão dos gases poluentes, e aqui no nosso país nós temos uma alta, né, incidência aí da fonte solar fotovoltaica, e não vem ao caso aqui ser redundante e falar o que já foi dito antes de mim, mas nós reunimos no nosso país as condições favoráveis para participarmos num ranking muito bem posicionado em relação aos outros países do mundo pelas riquezas naturais que nós temos em várias fontes renováveis, sobretudo o sol, né? E nós precisamos também garantir que esta construção no sentido de formulação de políticas públicas, tenha a participação dos atores fundamentais para isso. E a resolução 482, com suas emendas direcionadas, a microgeração e a mini geração distribuída, certamente é um marco importante para a evolução dessa fonte no nosso país. Mas essa resolução, ela foi muito importante para o crescimento da geração de energia proveniente dessa fonte, no entanto, ela não proporcionou um desenvolvimento igualitário das mesmas. Então, hoje nós temos, claro, um processo crescente, né, no desenvolvimento da cadeia solar fotovoltaica e os resultados disso na nossa matriz energética, mas nós ainda temos uma população enorme alijada desse processo. Temos situações de comunidades isoladas que, em pleno século XXI, nunca tiveram acesso a uma energia elétrica. E sabemos que esta tecnologia, ela pode, sim, chegar de uma forma mais rápida, inclusive dentro do arcabouço de desenvolvimento técnico e tecnológico no país, por meio de linhas de financiamento e políticas públicas factíveis, dar acesso, direito a acesso a essa população. Seria ótimo se tivesse mais tempo do ponto de vista
cronológico mesmo do relógio para fazer uma exposição mais fundamentada sobre a questão dos conceitos, métodos, práticas de políticas públicas, mas eu vou aqui de forma muito responsável e zelosa me aportar nesse recorte, né, da política pública compromissada com a transformação social, dizendo que existe na abordagem conceitual várias questões que podem ser discutidas do ponto de vista conceitual, metodológico de políticas públicas, mas na minha abordagem profissional, aquilo que eu tive a oportunidade de pesquisar, formular e implementar, eu parto do princípio que é possível inovações, sim, em políticas públicas, mas o desafio de fomentar e construir capacidades inovadoras com diretrizes estratégicas capazes de transformar discursos e intenções em práticas. Porque se nós ficarmos o tempo todo só falando que deveríamos fazer, mas não buscamos caminhos e métodos científicos para sair do discurso e partir para uma acabativa para entregas, nós não vamos conseguir operacionalizar. E de que tipo de inovação que eu estou falando? É inovação em processo, é inovação em serviço, é inovação nas tratativas que envolvem as variáveis para estruturação de uma governança no setor? Isso vai depender de qual estado, qual município e quais os atores estão participando desse processo e qual o problema querem resolver com esta política pública. Então, a urgência da superação do mito da ideia exige a coragem da experimentação. E essa coragem de experimentação, ela promove essa disruptura e com uma acabativa que é factível. Então, a política pública inovadora, na perspectiva de superar o mito, a ideia, eu trago para vocês aqui o caso do programa Goiás Solar. E aí eu vou tentar fazer isso de uma forma bem rápida, sem maiores profundidades analíticas de resultados, mas o objetivo aqui é mostrar a caminhada, o percurso, a decisão que foi tomada em relação a qual abordagem de política pública adotar e qual o método, qual a metodologia fazer com que essa ideia saísse do papel, saísse da fala e se tornasse algo efetivo na vida dos goianos, né? E, então, isso é uma coisa interessante que me dá bastante prazer em falar, porque eu participei dessa história, eu fui proponente dela, eu cometi essa ousadia, né, de desenvolver uma tese de doutorado em políticas públicas interdisciplinares, implementar, colher resultados, e hoje poder olhar para o cenário nacional e ver que o estado de Goiás está na 7ª posição no ranking nacional, e Goiânia, né, capital do estado de Goiás, está na 5ª posição de municípios com maior geração e uso de energia solar fotovoltaica. Os números falam por si só. Então, é um pouco dessa história que eu quero mostrar para vocês a partir de uma abordagem de políticas públicas que foi definida para esse percurso. Então, essa política, ela teve, né, e tem, porque ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo que termina quando termina um mandato, e isso foi muito interessante quando, na minha qualificação, né, lá no doutorado, eu fui profundamente questionada sobre isso, se o que eu estava propondo era uma política de governo e não uma política de Estado que ia terminar com aquele mandato, e eu mostrava a partir das informações e dos fundamentos e os eixos estruturantes, fundantes dessa formulação dessa política, como que uma vez implantado e a governança instituída e não ficando na mão de governantes que vêm e vão, como que isso ia fluir. Então, foi interessante observar que nós saímos da 16ª posição no ranking nacional, depois de 10 meses de implantação da política, nós passamos para a 9ª posição, chegamos no final de 2018 com a 8ª posição e hoje estamos na 7ª posição. Interessante observar que houve uma mudança, né, de governo, mas uma vez implantada a política de Estado, ainda que o atual governo não tenha tomado posição e medida nenhuma sobre o que aconteceu e o que está acontecendo, o processo vai caminhando e a quantidade de unidades consumidoras e da potência instalada vai crescendo. Então, essa política, ela foi
construída, ela foi formulada a partir de uma visão de gestão de energias renováveis. Ainda que o esforço inicial fosse para fomentar a geração e o uso da fonte solar fotovoltaica, em momento nenhum foi desprezado nenhuma fonte. Foi concebida uma política para a gestão de energias renováveis, levando em consideração todas as fontes disponíveis dentro do Estado, focando a geração distribuída, mas também criando um ambiente e uma ambiência para a geração centralizada, considerando a importância da geração híbrida, né, de um modelo estruturante com os modelos complementares. Não dá para aprofundar como é que isso foi profundamente estudado e construído no arcabouço da política, mas fica esse marco para vocês perceberem. A decisão da política de integração para a gestão de energias foi adotar a concepção do ciclo de política pública, que é uma abordagem conceitual para formular políticas. No ciclo de políticas públicas, essa tipologia, ela vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por estágios envolvendo os atores, né, no processo dinâmico de um aprendizado que ele é constante. Então, dentro desses estágios ou dentro dessas etapas, esse slide que está apresentando aí, ele representa bem quais são esses estágios, né? Então, partimos da identificação de um problema. Qual é o problema que essa política quer resolver? Então, essa política, ela tem um olhar, uma atenção para a gestão das energias renováveis no Estado e para o fomento de fontes que são estratégicas para o Estado. E aí a formulação de uma agenda, a formulação de alternativas, a tomada de decisão, a implementação, a avaliação e a extinção ou a reavaliação para continuidade. Esse fluxo foi muito interessante no processo de elaboração e eu tive a oportunidade de seguir todos eles até um processo de avaliação dos 2 anos, né, um ano de implantação da política, que foram os dados que eu trabalhei na minha tese. E foi muito interessante, né, fazer da minha tese em educação uma política implantada e devidamente acompanhada. Bom, não tenho a pretensão de ler o que está nesse slide, mas eu quero mostrar para vocês que na formulação dessa política, e quando partimos de um problema para ser analisado, identificamos a base legal que daria sustentação para o programa Goiás Solar. E aí o Bruno, que me antecedeu, ele fez um panorama geral disso, e eu não vou alongar aqui, mas eu quero mostrar simplesmente para vocês que nós partimos da normativa, da resolução normativa 482, trabalhamos todas as questões que envolvem o convênio com o FAS, né? Tudo que estava dito, está dito em relação ao Ministério de Minas e Energia, e qual o marco legal brasileiro que nós tínhamos naquela época e temos para sustentar o diálogo para uma formulação e implantação de uma política pública de Estado e que também pudesse tomar uma dimensão de capilaridade para os 246 municípios do estado de Goiás. A partir dessa realidade, nós fomos ver, então, a nossa lei estadual, que era uma lei engavetada, que tinha sido aprovada, mas nada tinha sido feito em relação à fonte solar fotovoltaica, e aí fomos conceber o programa Goiás Solar, adotando a concepção de ciclo de política, fomos trabalhar a questão da portaria para procedimentos de licenciamento, fomos trabalhar o decreto que institui o programa Goiás Solar e fazer todas as etapas necessárias para a implantação de um programa. Ao fazermos esse passo, né, de identificação desse marco legal, também já fomos trabalhando uma outra etapa muito importante, que foi a decisão da abordagem da estratégica da hélice quádrupla. Até então, eu tinha conhecimento, estudos, e os meus interlocutores também falávamos muito da tríplice hélice para inovação. E na minha pesquisa, nos meus estudos, eu fui identificando e avaliando e percebendo como que a tríplice hélice para inovação, num processo de operacionalização de diretrizes estratégicas, como que em algum momento eu sentia falta do diálogo com a sociedade civil organizada, os representantes
legais, legítimos, né, de todas as instâncias da sociedade civil organizada. Muitas vezes eu sentia falta desse diálogo com determinados atores, e aí foi quando eu me aportei, então, na compreensão da abordagem da hélice quádrupla. E, considerando isso, nós adotamos, então, para a concepção dessa política, a intencionalidade e a intersetorialidade para integrar os interesses, os saberes e todas as problemáticas que envolviam esses atores. Governo, academia, sociedade civil organizada e empresas, né? Porque nós buscávamos ali o crescimento econômico, o aumento igualitário do bem-estar social e a preservação ambiental. Também me aportei numa base conceitual do ecossócio-desenvolvimento, aonde eu consegui desenvolver, a partir de uma diretriz estratégica, conseguir, no diálogo com os atores envolvidos, chegarmos a um consenso de planos de ação que fossem factíveis, que não fossem mais do que ideias soltas ao vento, mas que nos permitisse a implantação de processos sérios, com resultados e com acabativas. E aí, nesta concepção, nós levamos, então, em consideração a abordagem da interdisciplinaridade, que é a epistemologia da interdisciplinaridade, que é uma teoria que eu trabalho, que me permite ser uma pesquisadora na área da educação, mas a partir da epistemologia da interdisciplinaridade, estabelecer diálogos com outros saberes e fazer proposições, né? Também não tenho tempo para aprofundar isso, mas lá nas referências, no final da apresentação, eu deixo algumas dicas que depois também podemos dialogar, se for do interesse das pessoas fazerem contato. E aí vem o coração, né, da formulação dessa proposta de política pública, que depois se transformou numa política de Estado, que foi definir quais os eixos estratégicos de sustentação dessa política. E as falas que me antecederam deixaram isso muito evidente, do valor e o quanto foi acertada essa decisão. Então, eu coloco aqui uma grande preocupação que tenho até hoje, que envolve a questão da educação, da comunicação, da qualificação profissional e da formação profissional para o setor. A população precisa ser sensibilizada, informada, educada para o processo. E também nós precisamos assegurar, enquanto educadores, enquanto pesquisadores, que esse processo de qualificação ele seja intensificado no nosso país. Hoje nós já temos muitas evidências de situações trágicas, traumáticas, que envolvem acidentes, perdas, prejuízos grandiosos por falta de mão de obra qualificada e porque nós precisamos avançar e alavancar planos de ação que permitam esse processo educativo mais intenso, que eu estou chamando de educação energética. O eixo da tributação, né, que também, infelizmente, não tenho tempo de aprofundar, mas muito obrigada ao que me antecedeu, porque ele fez uma aula pública aí de bases fundamentais sobre isso, e eu vou aproveitar para comentar rapidamente com vocês de uma experiência que eu vivi, que foi muito interessante. Eu fui ao CONFAS como gestora, né, do setor de energia lá do meu estado e fui sustentada, né, pela minha Secretaria de Fazenda, pela área técnica do GT lá, para debater essa questão. E é um assunto muito pesado. Ele é um assunto muito difícil de ser superado, porque, mais uma vez, faltam políticas públicas inovadoras em que a união dos estados permita a superação do que precisa ser destravado nas questões tributárias do nosso país. E Minas conseguiu sair à frente, mas fica a impressão como se Minas fizesse o que os outros estados não querem fazer. Mas nós queríamos fazer também. Acontece que o governo de Minas foi extremamente ágil e 3 dias antes de ser publicada uma medida que impedia os estados de tomar a mesma decisão que Minas tomou, Minas conseguiu aprovar 3 dias antes a lei de Minas. Por isso eles conseguem fazer o que eles fazem na aplicação da resolução da 482. Mas nós temos uma questão séria para ser debatida no campo tributário do nosso país para os avanços da fonte solar fotovoltaica. E isso precisa ser superado em políticas de Estado
não políticas de governo, mas políticas de Estado que queiram efetivamente democratizar esta fonte. A parte de financiamento, conseguimos, nesses últimos anos, no nosso país, avançar bastante. Conseguimos destravar muitas frentes que hoje são linhas efetivas, mas a população não sabe. Então, muitas vezes, o que acontece? Os avanços tecnológicos, né, os estudos aprofundados, como aulas maravilhosas que nós tivemos com as falas que me antecederam, temos o avanço do mercado, empresas extremamente estruturadas, tendo que ficar num processo de convencimento muito pesado com o cidadão que queira adotar esses sistemas, né, comprar esses sistemas, porque tem o financiamento, mas a ausência de informações e de saberes estruturados faz com que esse fluxo ele demore muito a acontecer. Então, eu trago aqui nesse alinhamento da tributação e do financiamento o eixo da educação como um eixo estruturante para ajudar no processo de desburocratização e no desenvolvimento da cadeia produtiva. Um aspecto também que foi considerado a partir da concepção, da formulação da lei, foi considerar o que essa lei propõe, o que nós queremos resolver com esta lei. E para nós, naquele momento, era muito importante fazer a seguinte proposição: nós queremos capilarizar e fomentar o uso das energias renováveis para todas as regiões do Estado. Nós queremos aumentar a participação da energia das fontes renováveis na matriz elétrica do nosso estado. Nós queremos desenvolver as questões emergentes da micro e mini geração distribuída e também criar ambiência para a geração centralizada a partir das fontes renováveis. E nós desejamos profundamente estruturar cenários para o desenvolvimento e o fortalecimento de negócios, e para isso nós precisamos assegurar a tomada de decisão política. E essa tomada de decisão política, dentro de uma vertente de política de Estado, que garantisse que aqueles eixos estruturantes, educação, tributação, financiamento, desburocratização e desenvolvimento da cadeia produtiva, destravasse, fluísse. E aí, a título de exemplo, eu vou ilustrar aqui para vocês. Eu li uma matéria hoje dizendo que o Plano Safra 2020-2021 disponibilizou 2 bilhões para o agro no nosso país, né? Então, tem um crescimento programado aí de 33,3% de injeção mesmo, de grana, né? 2 bilhões disponíveis para fomentar a venda, né, os negócios aí para sistemas fotovoltaicos, para as energias renováveis. A distância que tem entre esta informação e a operacionalização disso lá na ponta tem uma burocracia enorme para ser superada. Se os estados tomam para si, e os municípios, a estruturação das suas políticas e traz isso como uma proposição, pode ter certeza que ajuda a desenvolver o mercado, pode ter certeza que ajuda o cidadão a tomar uma decisão mais rápido sobre ter ou não ter sistemas fotovoltaicos. Bom, e aí nessa estruturação da política, nós levamos em consideração uma variável que para nós também era muito importante, que era considerar um sistema de investimento privilegiando uma produção integrada no nexo energia, água e alimento, fazendo uma discussão já numa interlocução com os objetivos do desenvolvimento sustentável e também promovendo, a partir dessa política pública, um diálogo para o nexo energia, água e alimento. Uma pena não poder aprofundar isso também, mas esse é um marco importante dentro da política. E como que isso foi pensado e foi desenvolvido? Articulando as superintendências estratégicas do Estado para que a parte de energia, infraestrutura, recursos hídricos e licenciamento e outorga estivessem articulados numa convergência dentro de um fórum estadual de mudanças climáticas. O resultado disso também foi fantástico e está sendo colhido, né, por toda a população. Outros 2 aspectos fundamentais que foram balizadores desse ciclo de políticas na sua concepção e na sua abordagem metodológica foi levar em consideração o desenvolvimento qualitativo, considerando um estudo profundo que nós fizemos nessa intersetorialidade das secretarias envolvidas, quais os ativos, o meio ambiente e os passivos. E como é que nós buscamos, num equilíbrio,
fomentar e formular uma política que realmente estivesse a serviço do processo democrático e democratização da geração e o uso da fonte. A intersetorialidade foi outro aspecto conceitual muito importante para empreender a abordagem da política, levando em consideração, inclusive tem na referência bibliográfica, uma tese de doutorado da professora Maria Cristina, muito competente sobre essa discussão da intersetorialidade, e isso foi fator de sucesso também para nós articularmos o poder executivo com o legislativo e os atores envolvidos. Já estou quase terminando, estou falando rápido aqui. Bom, e outro aspecto fundamental também foi considerar a estrutura de planejamento energético brasileiro. Como que nós vamos tomar decisão de uma formulação de uma política pública de Estado e reverberar isso num processo democrático para os municípios, né, na municipalização dessa política, desconsiderando a estrutura de planejamento energético do Brasil. Então, o nosso diálogo com essa estrutura de planejamento do setor energético brasileiro foi algo assim muito importante, que levou muita contribuição, realização de seminários, seminário local, nacional, internacional, realizamos grandes eventos para trazer esses interlocutores e sempre fazendo uma pergunta: qual a contribuição da matriz energética do estado de Goiás para a matriz energética brasileira? E essa pergunta básica, simples, sem ser simplista, nos colocava diante de respostas fabulosas para pensar os movimentos que o ciclo de política no seu processo de implantação nos permitia. A mesma coisa com os órgãos de planejamento e regulação do setor elétrico. Então, foi um momento em que nós crescemos muito com esse aprendizado. E a partir de tudo isso que eu estou colocando para vocês, nós fizemos, então, convergências e amarramos e estruturamos em diretrizes estratégicas e planos de ação muito bem fundamentados as alianças intersetoriais para as energias renováveis em Goiás, trazendo os parceiros, o executivo e o legislativo. Criamos o Fórum Permanente de Energias Renováveis no estado de Goiás, gerido pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Minas e Energia. Eu participei da fundação desse fórum, depois que eu deixei a gestão em 2018, na frente do setor de energia de Goiás, o ano de 2019 eu fui coordenadora executiva desse fórum, e até hoje eu colaboro com esse fórum como um instrumento de gestão fabuloso para o que nós fizemos, e os resultados estão aí para quem quiser analisar. Bom, e as alianças estratégicas com os parceiros da hélice quádrupla. Percebam aí dentro desse quadro que eu apresento com a parte das alianças estratégicas, quem fez e quem faz parte dessa construção coletiva que está estruturada no modelo de governança. Bom, e aí vem uma pergunta que eu já respondi inúmeras vezes e vou mostrar aqui para vocês. Como foi possível gerir tudo isso? A partir de que abordagem metodológica? Então, eu fiz novamente uma transgressão, eu transgredi um processo que aparentemente é um processo pedagógico da escola formal e trouxe isso para o campo das políticas públicas. Eu formulei, eu elaborei uma metodologia que eu dei o nome de Metodologia da Ação Interdisciplinar, que é a MAI. Eu parto do princípio que a epistemologia da interdisciplinaridade que conecta saberes científicos, técnicos e tecnológicos para uma abordagem prática, é possível interagir com os atores, trazendo de cada participante da hélice quádrupla a sua identidade, a sua cooperação, a sua complementariedade e os seus recursos, fazendo essa intersetorialidade e definindo em que momentos a interdisciplinaridade se faz presente para os avanços das convergências e em que momento cada ator tem a sua ação decisiva para o avanço daquela política. Então, também não tem como eu entrar nos detalhes, mas isso tudo está muito bem descrito na tese, quem tiver interesse de ler. Aqui eu trago rapidamente algumas evidências, né? No quadro à minha esquerda, vocês podem observar, num tempo curto, quanto foi criado de empresas novas que nasceram lá no estado, destacando, inclusive, empresas goianas migrando para o Distrito Federal ou vice-versa,
conversa, fazendo com que o mercado, né, tomasse uma posição e começasse a participar da elaboração do que estava acontecendo dentro do nosso estado. Porque a primeira reunião executiva do programa Goiás Solar, nós realizamos com todas as empresas que estavam instaladas em Goiás. Na época, fizemos uma pesquisa na JUSEG, identificamos 32 empresas que tinham no seu KNAI anúncios de que trabalhava com solar. Quando chegamos no final de 2018, já passava de 156 empresas. E aí nós fizemos esse acompanhamento durante todo o processo de implantação, identificando também o crescimento da geração distribuída nos diferentes municípios do estado. E chegamos a resultados muito interessantes. Aqui num gráfico à minha esquerda, né, vocês podem observar, quando nós começamos, aliás, o que está à minha direita, quando nós começamos o programa Goiás Solar, o que nós tínhamos de unidades consumidoras instaladas e o que nós tínhamos de potência instalada, e como que nós crescemos até o final de 2018, e hoje como nós estamos na 7ª posição nacional. É um resultado interessante, um crescimento de 710% numa arrancada que gerou muita curiosidade em várias frentes pelo Brasil afora, e eu tive a oportunidade de ir em vários estados, junto com o Sebrae Nacional, fazendo uma discussão pontual sobre este trabalho. Bom, e aí nós temos aqui, eu estou preocupada com o tempo, eu estou falando com vocês e conferindo aqui se alguém já chamou a minha atenção que meu tempo tenha terminado, mas quero mostrar ainda alguns pequenos detalhes para finalizar. Veja que eu saio da concepção, né, do que propõe, das diretrizes, e aqui eu já venho num processo de implantação e mostrando como é que esses resultados foram se tangibilizando. E aí, as demandas que o próprio programa implantado foi gerando, né, e retroalimentando os planos de ação em processos de implantação. Então, por exemplo, ampliação da isenção do ICMS para todas as modalidades previstas da geração distribuída, bem como para todos os equipamentos da cadeia produtiva fotovoltaica. Isso aqui foi algo que nós trabalhamos bastante, conseguimos alguns avanços do que o Estado tinha autonomia para fazer, e tudo que dependeu do CONFAS travou. Financiamento para pessoas físicas e empresas, evoluímos muito. Eu, que sou uma pessoa da área da educação, entendo basicamente nada de financeiro, ia para os debates, estudava para caramba, participava com todos para poder abrir linhas de crédito. Se vocês analisarem o que temos de linhas de crédito no estado, hoje lá é algo bem interessante que serve de exemplo para outros estados. A municipalização do programa foi um processo que aconteceu, não tivemos muito tempo, porque daí terminou o ano da governabilidade política, né, enquanto ano de governo, mas conseguimos deixar o programa implantado em 3 municípios do estado de Goiás. E aí ficou como demanda a elaboração do Atlas Solarimétrico para Goiás, a atualização da portaria de licenciamento, porque nós identificamos que poderíamos melhorar a portaria, mas aí eu já não tive mais tempo de gerir, né, de fazer a governança do programa, porque eu me ausentei da governança do setor energético em Goiás. E aí nós deixamos também instrumentos de gestão pensando 2017 a 2022, e deixamos isso na governança do Fórum de Energia na Assembleia Legislativa, que são pautas que estão acontecendo no estado de Goiás. Isso é uma coisa interessante na formulação de uma política de estado. Como que você envolve os atores e divide as responsabilidades? Ao mesmo tempo que eu não tenho um governo fazendo o processo de governança de um programa, mas eu tenho entregas que foram feitas e cobranças que são feitas junto à Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Construímos também um trabalho em rede, criando a rede de inovação tecnológica do setor elétrico de Goiás, um trabalho que também vem sendo gerido a partir do Fórum Permanente de Energias Renováveis. E para ir finalizando a minha apresentação, eu quero mostrar um subproduto, né, dessa implantação dessa lei, que foi o programa Casa Solar. O estado de Goiás foi o primeiro estado da federação a implantar na sua política de renováveis, né, de fonte solar fotovoltaico, a energia solar fotovoltaica para habitação social.
E aí, aqui nós temos os 5 primeiros municípios do estado que foram contemplados com a quantidade de casas, né, solares que foram implantadas, 1.199, e um exemplo fantástico para o Brasil do que isso é possível, né, inclusive com recursos subsidiados. Foi muito interessante olhar o aspecto financeiro de quem pagou essa conta. Esse é um exemplo que a gente também acha que vale a pena ser melhor estudado e difundido enquanto modelos de negócios para o Brasil. O processo de municipalização aconteceu, aqui eu tomei até a liberdade de trazer 2 imagens, uma mostrando uma reunião executiva que eu coordenei com um investidor francês e mais executivos e prefeito de um dos municípios do nosso estado, um município que chama Nicuns, que inclusive tem a sua lei municipal implantada, e do outro lado direito nós temos aqui a usina solar fotovoltaica que foi instalada no telhado da Atacadista Açaí, que ficou durante vários meses consecutivos como a maior usina solar fotovoltaica sob telhado do Brasil, assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente acabou ficando na mídia e tal. Bom, em síntese, eu quero mostrar para vocês que a difusão do programa Goiás Solar também, ele irradiou, solarizou, né, para outros estados da federação, onde tem a setinha aí apontando, todos os estados onde nós tivemos a oportunidade de mostrar a formulação, a implementação e resultados dessa pesquisa, servindo de inspiração para outros estados criarem as suas políticas, e eu continuo dialogando, né, com alguns agentes públicos aí, e, ao mesmo tempo, mostrando também como é possível a gente nunca achar que está pronto, que temos ainda desafios grandiosos para serem superados em outros marcos, né? E aí eu finalizo, então, mostrando para vocês que implantar políticas públicas inovadoras integradas com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para valorizar e potencializar o nexo energia, água e alimento, é um caminho inteligente, saudável, factível. Portanto, é preciso ter estratégias de educação energética para o país. Nós estamos com isso ainda muito incipiente. Mitigar os riscos e acidentes que a tecnologia pode causar. Muita preocupação pela ausência de capacitação e qualificação profissional. O dia de hoje, o trabalho de hoje vem somar com todos esses esforços de fazer isso cada vez melhor no nosso país. Incentivar a geração e o uso de energias renováveis, eu destaco aqui a importância dos avanços em relação a armazenamentos, né, e a experiência que eu estou vivendo aqui com esse grupo do Campo Sustentável, o quanto isso é valoroso, né, para todos nós que estamos participando. Deixo aqui referências que fundamentaram a minha fala, agradeço a oportunidade e fico à disposição caso ainda estejam aí e queiram fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Obrigado, Danúzia. Excelente palestra da doutora Sol. Infelizmente, a gente rompeu o tempo. Da doutora Sol, que eu vou deixar por sua conta, Lucas, falar aí. Tá aí, né, no e-mail dela, a doutora Sol, ela é conhecida lá em Goiás como doutora Sol, né? Trabalhava com energia solar e tinha doutorado, né? Fez todo esse programa lá em Goiás, sensacional aí, para energia solar. É o nome da minha empresa de consultoria. E também tem esse merchan aí, né, que é a empresa de consultoria dela. Agora, E a Danúzia, é outro caso que eu tinha falado de pessoas que não são da área e depois ingressam na energia fotovoltaica, né? De sucesso. Parabéns aí, Danúzia. Obrigada. Parabéns, Danúzia. Infelizmente, a gente não vai poder fazer nenhuma pergunta, que a gente estourou bastante o tempo já. A gente agradece. Se tu quiser entrar no chat bem rápido, que ainda tem muita gente online, tem 129 pessoas online ainda. Se quiser responder o que o pessoal andou perguntando por lá, a gente ainda tem tempo para isso. Eu estou com dificuldade de rolar aqui o chat. Vocês conseguiram filtrar alguma pergunta aí que vocês gostariam que eu respondesse, ou a gente já termina por aqui? Eu estou com dificuldade de rolar aqui. O que eu vi aqui de interessante, Danúzia, é que eles estavam pedindo onde é que, se você tem algum material que resuma esse programa seu de Goiás. Muita gente perguntou isso aqui. Então, tem na minha tese, tem em papers, né, que eu sistematizei. E meu e-mail está aí, as pessoas podem me chamar pelo e-mail, podem me chamar pelos contatos aí que eu forneço as informações.
Muito bom. Legal. Legal, isso aí, gente. Então, bate o print aí dos contatos dela, entre em contato para pedir o resumo do projeto. Espero ter contribuído com vocês, porque os avanços tecnológicos, técnicos aí precisam de políticas públicas inovadoras para sair da ideia e ir para a acabativa fazendo bons negócios.